Beleza, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso podcast, nosso Staycast, que acontece todas as segundas-feiras, e hoje nós estamos fazendo de uma forma muito especial, de uma forma muito diferente, porque nós estamos em 4 pessoas, amém? E outra coisa, além de ser 4 pessoas, nós estamos gravando ao vivo. Faz barulho aí, Arena! O Arena está aqui junto com a gente, fazendo esse Staycast, e eu queria que você participasse. A galera que está ao vivo, né, aqui ao vivo, né, em corpo, nós estamos daqui a pouco liberando. Quero que o pessoal da multimídia também me dê o sinal na hora que abrir a caixa de pergunta. Obrigado. Na hora que abrir a caixinha de pergunta lá no Insta. E aí a gente vai falar. Bom, o tema da palavra de hoje, não palavra, mas da nossa conversa de hoje, é sobre tato. Essas últimas semanas nós temos conversado muito sobre sentidos e os sentidos espirituais na nossa vida, o quanto que isso faz diferença na nossa vida. Então, nós começamos pelo olfato, foi a primeira palavra que eu trouxe. Depois o Mateus veio com audição, boca. Depois veio a Isa com olhos e depois veio o Diogo com audição. Então, sobrou o quinto e o último, que é tato. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu queria que vocês começassem a falar, começassem a comentar, achar o que... A gente tem uma quinta personagem aqui também, que ela é itinerante, daqui a pouco ela sai, ela entra, mas tá tudo bem, tá tudo certo, né? Essa daqui é a Laura. Dá um oi, pessoal. Tá com vergonha, até parece que tem vergonha na vida. Diogão, se apresenta... Dá uma boa noite pra galera e depois Isa e depois Mateus, ok? Tá nervoso? Calma, tio. Calma, fica nervoso não, fica tranquilo. Quebrou o celular? Bravo. Boa noite, pessoal. Todo mundo, acho que muitas pessoas já me conhecem. Meu nome é Diogo. Estamos aí no Arena Jovem, tá? Com o nosso líder. Voltou. E a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema aí, que é um tema muito forte, mas é um tema, assim, eu achei muito bacana, que nos leva a pensar justamente sobre aquilo que o Gustavo está falando, sobre a sensibilidade. É coisa que, às vezes, a gente não dá muita atenção, mas a gente precisa estar muito atento sobre ser mais sensível. A palavra é essa. Ok. Isa? Boa noite, como o Gustavo já falou, é uma verdadeira. Denise sobre ônibus. Assim, agora eu tenho que saber. Não. É porque assim, deixa eu explicar pra galera. Eu lancei no grupo o tema e eu falei o seguinte, eu não preparei um script, ok? Então eu falei, eu quero que a gente converse sobre isso, que seja de uma forma muito orgânica, muito natural. Mas vai ficar bom, calma aí. Vai. Pronto. Gente, boa noite, meu nome é Matheus. A gente está aqui, boa noite. Educados respondem. Cadeira. Mas é isso, vamos estar trocando ideia. Acho que participa também, como o Gustavo falou, a ideia é não só a gente falar, vocês participarem, acrescentarem. Eu acho que vai ser muito legal o que a gente vai construir aqui hoje. Beleza. Quando fala de tato, Joe, o que você pensa? Ó, pegou a cola. Calma aí, que eu acho que esse microfone não tá legal, não. Usa aqui o meu. A gente não pode falar sem cola, né? A gente tem que ter uma colinha. Quando o Gustavo lançou isso lá no grupo, lá, falei, caramba, e agora? Bem que é uma coisa meio rápida, assim que você tem que pensar e tal, e aí eu dei uma olhada, estava pensando em alguma coisa, aí o Gustavo já está até vendo aqui minha cola, porque ele é desse. Tato é o sentido responsável pela percepção do toque, ou seja, o tato, ele tem tudo a ver com o toque, aquela coisa de proximidade, aquela coisa de estar perto de você,
e ao mesmo tempo tocando você. Então, tato nada mais é do que um sentido relacionado ao toque. Acho que o Diogo falou uma coisa que é muito interessante, mas eu vou segurar e vou perguntar, Isa, quando eu falo de tato, qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? O que vem mesmo é toque, mas também é mais o que o Diogo falou sobre relacionamento, né? Relacionamento. Mas eu acho que é um pouco complexo dizer de algo que não é separado, porque quando a gente fala, por exemplo, de olhos, de boca, de nariz, a audição é tudo separado, só que o tato está em todo lugar, entendeu? Do nosso corpo, então é algo mais complexo. Então, Ô, Matheus, quando fala de tato, qual que é a primeira passagem bíblica que te vem na cabeça? Cara, tato, assim, primeira passagem bíblica que eu lembrei, igual o Diego falou, e a Isa, é quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou Jesus. É isso, ó. Tá ouvindo aí? Uhum. Quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou. Tá Indo e voltando. Vamos usar o sem fio. É melhor, né? Uhum. Então, assim, quando aquela mulher do fluxo tocou em Jesus e dali saiu o poder. Então, assim, foi algo tocável, foi algo palpável, né? Então, assim, eu vejo muito sobre isso, que o relacionamento próximo gera transferência, gera amor, gera muita profundidade, sabe? Porque não tem como eu me relacionar longe, vou me relacionar pelo WhatsApp, não existe isso. Então, assim, e esse relacionamento próximo, igual a mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia fala que ela ousou, né, tocar, eu acho que fala um pouco sobre isso, de que esse relacionamento próximo, quando a gente está perto, é uma transferência de amor, de poder, de graça, é muita coisa que envolve, sabe? E eu acho que é recíproco, porque cada vez que eu estou mais perto, próximo de você, e aquela troca vai acontecendo com você, né? Eu vou passando para você e você vai passando para mim, e isso vai ficando cada vez mais forte, mais, vamos dizer assim, vai cada vez desenvolvendo mais esse relacionamento, essa proximidade que a gente está falando. Relacionado a isso, quando eu estava lendo Tato, eu também pensei num versículo que é quando Jesus, olha só, uma coisa que vai ver se vocês vão entender. Eu estava pensando quando Jesus disse para os discípulos: ide, pregar o evangelho para toda criatura na face da terra, pregando, batizando e tudo mais. Então Jesus deu uma ordem para os discípulos para ir, ou seja, para pregar o evangelho, para estar junto com a pessoa. Você não tem como pregar o evangelho só você sozinho, tem como? Não, eu tenho que pregar para alguém, eu tenho que falar para alguém, eu tenho que transferir uma informação para alguém, então eu tenho que estar junto com alguém. Então isso eu fiquei pensando também. Uma coisa que acho que todo mundo, os três falaram... Rapidinho, abriu a caixinha, tá, pessoal? Beleza. Que os três falaram foi que para que você possa gozar da plenitude do que o tato te dá, você precisa de uma coisa, que as outras coisas não necessariamente precisam, que é a proximidade. Não dá para você tocar em alguém se você não estiver próximo de alguém. Dá para você ver alguém se você estiver próximo, se você estiver longe. Dá para você ouvir alguém se você... A pessoa dá para te ouvir se ela estiver longe, ou seja, através da fala. Mas tato você não consegue se estiver distante, né? E o Evangelho de Cristo é um evangelho de proximidade, né? Então, quando a gente fala quando a gente traz essa ideia de restaurar, Senhor, restaura esse sentido nosso espiritual, a gente está falando, Senhor, restaura também a nossa vontade de estar próximo. Porque quantos de nós já não perdeu a vontade de estar no meio do povo de Deus, no meio da igreja, próximo à igreja, porque foi ferido, porque foi maltratado, porque falaram mal, porque fofocaram aquilo outro que vocês todos conhecem. E isso traz para a gente como que eu posso te falar? Uma deficiência na parte de tato, porque se a gente não tem proximidade, se eu não estou próximo, eu consigo tocar a Isa, mas eu não consigo tocar o Matheus, porque a Isa eu estou próximo. Eu lembro de Jesus falando: como é que você diz que ama o teu irmão, que está próximo de você, quer dizer, não ama o seu irmão e ama o Senhor e não consegue amar o seu irmão, vice-versa.
Porque a gente, às vezes, quer estar próximo de Deus e distante do corpo. E isso não existe. Entende isso? Fala, Matheus. Não, porque assim, eu tava até falando isso no Instituto hoje, de Vencedores, o quanto que nós precisamos ter um evangelho muito vivo. Aquilo que nós vivemos como evangelho não pode ser solto e solitário. O que é evangelho, gente? É a vida de Deus. A vida de Deus é a ressurreição de Jesus. Deus nos deu uma vida e uma vida em abundância. Mas a vida em abundância não é para mim mesmo. É para o corpo, é para que todos possam sentir isso. O quanto que eu tenho vida com as pessoas, o quanto que eu tenho a vida na vida, esse relacionamento próximo, me diz o quanto que eu sou profundo em Deus. Eu não consigo ver uma pessoa solitária que diz que é profundo em Deus, mas não é profundo nas pessoas. Não consigo. Mas é o que o Gustavo falou, mas eu estou ferido, eu estou aquilo. Meu amigo, se você está ferido, se aproxime mais. A mulher do fluxo de sangue estava ferida, ela se aproximou, tocou e foi curada. Você só vai ser curado no relacionamento, quando você estiver próximo do outro. Já foi ferido, com certeza a Isa, com certeza o Gustavo, com certeza o Diogo. E todos nós só fomos curados no próprio relacionamento. Até mesmo fomos curados nas pessoas que nos machucaram, né? Então é isso, é evangelho vivo. Chega desse evangelho de cada um com seu cada um na sua vida. Eu acredito em Deus, mas... deixa pra lá a igreja. Não, é o corpo de Cristo, nós precisamos estar juntos. E aí sim, cara, aí a gente toca uma geração, aí a gente toca... Pô, cara, é muita coisa que acontece através disso. Eu também acho que uma coisa leva a outra. Porque também tem aquilo, o relacionamento que eu tenho com Deus reflete no relacionamento que eu tenho com as pessoas. Então, muitas vezes a dificuldade que eu tenho de me relacionar com as pessoas é a dificuldade que eu tenho de me relacionar com Deus. Então, o relacionamento que nós temos com Deus reflete muito no relacionamento que eu tenho com a pessoa que está próxima a mim. E quando a gente fala de tato, a gente fala do órgão, do maior órgão que a gente tem, né, no corpo, que é a pele. Todo o teu corpo é revestido de pele. Então, e a pele, ela tem 3 funções básicas, além de outras. Mas a primeira função é proteção. E, espiritualmente dizendo, não tem muita diferença. O nosso tato, ele precisa ser restaurado na nossa vida espiritual para que a gente possa entender que a nossa vida precisa de proteção. Você entende isso? Quando eu falo de proteção, o que você pensa, Diogo? Por que a gente precisa de... Fala no microfone para o pessoal ouvir. Quando fala de... Repete para mim. Proteção. Eu estava até lendo também. Eu lembro de segurança. Por quê? Porque se você é protegido, você tem uma segurança. Entende? Então, para mim, é segurança. Quando eu entendo que eu sou protegido, eu tenho uma segurança. Davi, em Salmo, ele vai dizer que ele estava protegido aonde? Na fortaleza do Senhor. Sim. Ou seja, ele tinha uma segurança, mas ele, além de ser protegido, ele também tinha segurança naquela fortaleza do Senhor. Então, ou seja, além da gente estar protegido em Deus, a gente também tem segurança em Deus. Ou seja, além da gente estar seguro em Deus, a gente também tem proteção em Deus e segurança, vice-versa. Eu vejo que a pele é um órgão para proteger os outros órgãos, entende? Então, assim, a pele, ela se auto-sacrifica para que o seu pulmão não seja tocado, para que o teu coração não seja... Porque são órgãos vitais, né? Então, muitas vezes eu fico pensando que falar de ter um tato espiritualmente responsável, espiritualmente saudável, é entender que muitas das vezes nós seremos pele de alguém. Muitas vezes nós seremos a proteção da vida de alguém, sabe? Autossacrifício. É autossacrificar para que o outro, para aquilo que... Porque olha só, pensa bem. Talvez se alguém chegar para o Diogo hoje e falar... Quantos anos você tem de convertido, Diogo? No microfone. 12 anos. 12 anos. 12 anos de convertido. Quem tem menos de um ano aqui? Menos de um ano de conversão? 2. 2, beleza. Talvez, se alguém chegar e maltratar o Diogo aqui na igreja, ele tem 12 anos, ele vai falar assim, pô, beleza, tranquilo, eu vou dar a volta por cima. Mas talvez os meus irmãos que têm 1, 2, 6 meses,
5 meses de convertido, se passa por isso, não consegue viver uma vida, não consegue desenvolver uma vida. E nós precisamos ser a proteção da vida de alguém. É por isso que a gente fala de discipulado, é por isso que a gente fala de célula, é por isso que a gente fala de relacionamento. Porque muitas das vezes o nosso relacionamento é o mecanismo que Deus usa para proteger a vida do nosso irmão. É a forma com que Deus... Quantas vezes eu já não fui protegido por ataques, não só espirituais, mas emocionais, por alguém que era mais... eu ia falar mais velho, mas não é mais experiente, mais maduro. Não, Gustavo, peraí, não é que sim, senta aqui, vamos conversar e tudo mais. Autoproteção. Mas a pergunta que eu tenho para dizer para vocês, será que você que está ouvindo agora essa conversa tem disposição de se auto-sacrificar para proteger a vida do teu irmão? Porque isso fala de sensibilidade. E quando a gente fala de sensibilidade, a gente pensa logo, eu quero ser sensível a Deus. Senhor, eu quero te sentir, eu quero que o Senhor me toque. Mas calma aí, você está tocando alguém? Você está sensível à dor de alguém? Você está percebendo os desafios e a necessidade da vida de alguém? Porque a vida com Deus é cíclica. Ou seja, o que você planta, você colhe. E em Deus é a mesma coisa. Sabe? Então, autoproteção. A gente precisa se autoproteger. A pele faz isso. Ela regenera. Né? Com certeza, se eu olhar os joelhos de vocês aí, todo mundo tem um joelho com uma marquinha aí, que caiu um dia, que ralou. Até o pessoal que é criado no apartamento aí, igual o Diogo, tomando Danoninho e Yakult. Bola de gude no carpete. Pipa no ventilador. Ó. Eles estão falando lá, os irmãos. Ó. Aí você me arrebenta. E o pior é que tem gente que tá rindo que fez isso. É porque Deus está falando no coração de alguém. Criado apartamento por Todo mundo tem uma marquinha. Mas esse machucado aí, ele sarou. Talvez alguém não conseguiria. Eu vejo um tombo que eu levo, eu lembro de muitas das minhas meninas quando estavam mais novas, quando elas caíam e elas não tinham reflexo para botar a mão. Uma delas caiu, quebrou o dente. Tá com o dente quebrado até hoje, Estela tem um dentinho quebrado aqui. Porque ela caiu, bateu o dente, ela não teve reflexo de botar a mão. Se fosse eu caindo, eu tenho maturidade para botar a mão. Eu me protejo, entende? Então a gente precisa pensar nisso. Talvez o que Deus está tentando restaurar na tua vida não é somente a sensibilidade que você tem com Ele, mas talvez é a sensibilidade que você tem com o irmão. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem um best friend na igreja? Você tem um melhor amigo na igreja? Vou pedir para levantar a mão. Vai. Quem tem o seu melhor amigo na igreja aqui? Levanta a mão. Tá. Ok. Tá. Ó, eu vou perguntar assim, então. Quem tem... Vamos pegar os 3 melhores amigos, tá? Dos 3 melhores amigos, alguém tá aqui na igreja? Ok. Ó, tem pouca gente. Sabe por quê? A gente não se relaciona como a gente deveria se relacionar na igreja. Porque existe nos relacionamentos na igreja uma cobrança de perfeição. Então, o amigo lá fora, talvez você pode dividir com ele que você ficou com alguém, que você está interessado por alguém, que você está caindo no pecado tal, que você tem uma falha no caráter, que você tem... E talvez o cara da igreja, você não pode fazer isso, porque você tem medo de que ele te julgue. Você tem medo que ele aponte o dedo para você. Vocês estão entendendo isso, gente? Está fazendo sentido para você? Muita coisa. Então, isso é sensibilidade. Então, eu acho que quando a gente fala de restaurar a sensibilidade, é dar condições de se reconectar com alguém. Porque se você tem, os seus melhores amigos estão no mundo, qual é a probabilidade de você estar sendo alimentado por coisas que não são de Deus? É muito grande, sim ou não? E aí, gente... Por que eu estou falando isso? Por que eu estou levantando essa bandeira aqui, que nem estava no meu script, saiu agora, estava aqui foi de automático, assim. Eu preciso que vocês entendam que
O relacionamento aqui não pode ser um relacionamento de julgamento, ok? Olha para a pessoa que está do seu lado. Não era para fazer isso, porque não é culto, né? Mas olha para a pessoa e fala assim, olha, você não pode me julgar. Pode falar, isso. Essa semana eu estava ouvindo alguém falando e eu não sei, e ele falou assim, escuta essa. Ele falou o seguinte, não confiem em pessoas que não mancam. Porque ele estava fazendo alusão a Jacó. Vocês lembram da história de Jacó? Quando Jacó ele encontra com aquele anjo, ele luta um tempo com o anjo para que o anjo abençoasse ele. E aí, quando o anjo abençoa ele, ele toca na coxa de Jacó e Jacó fica manco. Entenderam? Então ele estava falando assim, não confiem em pessoas que não têm marcas. Não confiem... Por quê, gente? Por que Deus toca Jacó? Entre muitas explicações. Deus toca Jacó e deixa ele manco porque uma pessoa manca não pode disfarçar para ninguém que ele é manco. Vocês já viram um manco? Todo mundo já viu um manco. Ele anda diferente, sim ou não? Agora, se Deus tocasse nele, se ele tivesse uma ferida, ele não podia tapar com uma roupa? Por exemplo, eu fiz uma cirurgia essa semana, quinta-feira. Quinta-feira, amor? Quarta-feira eu fiz uma cirurgia. Eu tô com ponto ainda. Quem não sabia, não ia perceber que eu tava com ponto. Nem percebe. Vocês conseguem perceber? Não conseguem perceber. Porque a roupa tapa. A roupa cobre. Agora, se eu tô manco, vocês conseguem ver? De longe. Então, o que é isso? Você não pode confiar naquela pessoa, no líder, num pastor, num amigo que é perfeitinho. Porque ele é de mentira. Aquela pessoa, se você tem um relacionamento com alguém que você olha assim e fala, uau, essa pessoa é perfeita, essa pessoa não mostra... Queridão, deixa eu te falar uma coisa, essa pessoa é de mentira. Por que o cara estava falando? Não confie em quem não manca. Porque mancar significa que ele passou por um processo. Quantas vezes aqui, eu tenho aprendido essa coisa de vulnerabilidade com o pastor Washington, sabe? Ele é o cara o pastor que chega para mim e fala assim, querido, hoje eu não estou bem. Cara, hoje aconteceu isso. Olha, tô péssimo. Não sei o que lá. Por quê? Geralmente a gente olha pastor e fala o seguinte, o que a gente fala com o pastor? Perfeito. Caramba, não tem falhas, não tem dificuldades, não tem lutas. Sim ou não, gente? Então, uma dica que eu dou para vocês. Tenham sensibilidade para conectar com pessoas que tenham falhas. E não tenham medo de falar da falha de vocês. Não tenham medo de falar, cara, eu tenho isso. Cara, eu tô com dificuldade nisso. Cara, eu tô viciado nisso. Esse é o lugar. Se a igreja não for o lugar onde você tem espaço para falar isso, eu pergunto para vocês, qual vai ser o lugar? Qual vai ser o lugar? Fala, gente, senão eu só falo. Não, assim, eu tava abrindo aqui quando você começou a falar sobre a amizade. Porque assim, gente, eu vou ser bem sério para vocês. Nós precisamos nos relacionar nas nossas misérias. A gente precisa abrir as nossas misérias. Nós somos ruins, gente. A gente tem pecado, a gente tem problemas, a gente tem dificuldade. Quem aqui não tem dificuldade, levanta a mão. Só Laura. Cheio de boleto para pagar, entendeu? Tá brincando aqui como se não houvesse amanhã. Mas assim, nós temos. E aí, o quanto que nós às vezes somos tão orgulhosos, achamos que conseguimos sozinho, ao ponto de não abrirmos para outras pessoas. E o que o Gustavo falou também, eu tenho que mostrar que eu sou perfeito, porque senão eu perco o ministério. Porque senão eu posso perder minha célula. Perde lugar. Oi? Perde lugar, perde valor. Cara, você não vai perder o valor de quem você é porque você mostrou uma fraqueza. Pelo contrário, você vai mostrar que você é de verdade, que você quer consertar isso. E aí eu lembro de Jesus. Jesus uma vez estava vulnerável. Jesus, olha só, ele entrou... Quem lembra daquela entrada triunfal, que ele estava montado no jumentinho,
todo mundo adorando Jesus. Jesus chega no templo, os discípulos falam, caraca, agora é a hora que o couro vai comer, né? Jesus vai trazer justiça. E aí Jesus sai quebrando tudo no templo, porque estavam fazendo um monte de coisa. E aí depois, sabe o que acontece? A Bíblia fala assim, e Jesus vai pernoitar, está lá em Mateus 21, versículo 17, depois se vocês quiserem ver. E fala assim, Jesus vai pernoitar em Betânia. Betânia tinham 3 amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Ou seja, Jesus estava triste pela situação que as pessoas estavam fazendo com o templo, e ele foi lá repousar, descansar perto dos amigos. Precisamos disso, dessa vulnerabilidade, o quanto que eu sou vulnerável. Igual o Gustavo falou, todo mundo tem alguma marca de machucado? Levanta a mão. Todo mundo tem? Eu tenho pra caramba. Acabei de operar, então nem se fala. Mas o seu corpo sarou, mas fica a marca. Precisamos mostrar isso aos outros, porque é assim que somos curados. A Bíblia fala assim, confessar para Deus para que sejamos perdoados e confessa para os outros para que sejamos sarados. Cara, aprenda isso. Comece a falar das suas dificuldades. É mais fácil, não sei se vocês concordam comigo, é mais fácil confessar tentação do que pecado, gente. Eu prefiro confessar a tentação do que o pecado. Falar, ó, o couro tá comendo aqui. Do que falar, já era, deu ruim. Fala aí, pai, fala aí. Não, tô lendo aqui o pessoal tá participando já aqui na caixinha de perguntas. E aí eu tô lendo aqui. A primeira pergunta foi aqui, como fazemos para estar sensíveis à presença de Deus? Como fazemos para estar sensíveis à presença de Deus? Vai, Isa, que tá falando nada. Não tô falando nada, né? Cara, eu acho que, assim, calar todas as outras vozes, quando eu penso em ser sensível, é isso. Porque não tem como eu ter essa sensibilidade à presença do Espírito Santo se tem outras vozes falando. Não tem como eu prestar atenção, porque é isso, sensibilidade é isso. É eu sentir, é eu ter, como que eu posso dizer, esse discernimento, de perceber, essa percepção, de entender como está o ambiente, de entender aquilo que Deus tem pensado ao meu respeito. Então, quando as vozes estão falando, quando eu falo em vozes, são situações que muitas vezes me atrapalham de permanecer, por exemplo, as minhas emoções. Então, quando eu penso em sensibilidade, em ser sensível à voz, é calar as outras vozes e conhecimento. Eu sempre falo isso, em se aprofundar nas Escrituras, se aprofundar em conhecer quem realmente Deus é. É exatamente isso. Mais alguém quer completar? Quem tiver aí também quiser completar, quer falar, pode chegar aqui e falar também. Ó, quer falar? Posso falar? Pode. Eu acho que assim, essa é uma pergunta... Cara, quem tem essa pergunta aqui, levanta a mão, essa dúvida de como ser sensível à voz de Deus? Levanta a mão aí. Ó, pouca gente, pensei que ia ser mais gente. Mas assim, eu acredito que nós precisamos querer também. É prioridade, sabe? É questão de prioridade. Porque a Bíblia fala assim, não apagueis o espírito. Tessalonicenses 5,19. E aí Paulo fala por que a gente apaga. Não despreze a profecia. Apocalipse fala assim, o espírito da profecia dá testemunho de Jesus. Ou seja, como que a gente apaga o espírito? Quando a gente não tem a nossa vida com prioridade de Jesus. Isso a gente apaga, e o corpo fala sobre isso também, né? Temperatura. Porque assim, quando a gente está com o corpo quente, meu amigo, tem alguma coisa, está com febre. Sim. Então você está mal. E você consegue perceber através do seu corpo espiritual, do seu tato espiritual, se você está bem na igreja ou não. O quanto de frieza que você tem. Aí eu chego na igreja e aí fica assim, o louvor não tocou aquele louvor que eu gostei. Então o louvor não fluiu. A palavra não foi boa hoje não. Gente, a palavra não tem que ser boa. A palavra tem que ser para transformar, não tem que ser para arrepiar, sabe? Então eu acho que assim, começa a se perceber, por que quando eu estou diante da presença de Deus, o que eu sinto? O que eu entrego para Deus? Não é sobre o que Deus faz comigo, não é sobre a presença de Deus que eu sinto, é sobre aquilo que eu faço diante da presença de Deus. Romanos 12, capítulo 1, Paulo fala sobre o nosso culto racional, o que eu entrego para Deus, não é o que Jesus tem que entregar para mim. Jesus já fez tudo na cruz, agora nós que precisamos nos entregar para Ele, entende? Beleza. Eu acho que isso também responde outra pergunta aqui, ó, como fazer para estar sensíveis ao toque de Jesus, né? Eu acho que dá para responder também junto com essa pergunta, ó. Como ter um relacionamento palpável com o Senhor? Como ter um relacionamento palpável com o Senhor? Diogo.
Diogo olhando na cola dele. Não tem isso na cola, não. Não tem como. De algo seu, sem que você não sacrifique algo seu. Porque você precisa sacrificar algo seu, você precisa sacrificar você. A Bíblia fala que se nós não negarmos a nós mesmos, não tem como a gente seguir a Cristo, não seguir a cruz de Cristo. Ou seja, quando ele fala de cruz, seguir a Cristo, ele está falando de um relacionamento. É você ter essa intimidade de caminhar junto com Jesus. Mas não tem como você fazer isso se você não abre mão das suas coisas, da sua carne, das suas coisas que você sente, das suas vontades. Não tem como você fazer isso. Você só vai conseguir caminhar com Jesus, você só vai conseguir ter um relacionamento profundo, ou seja, palpável com Jesus, a partir da sua renúncia, a partir do seu sacrifício. Eu falaria, acrescentaria, né, a isso também, o fato de que, cara, leva Jesus a sério. Uma coisa que a gente precisa fazer que é simples. Leva Jesus a sério. Leva Jesus tão a sério quanto você leva as suas notas na escola, tão a sério quanto você leva a sua roupa que você usa, tão a sério quanto você faz a sua imagem. Leva Jesus a sério. Sabe por que a gente não tem tudo de Deus? Porque a gente não dá tudo para Deus. Sinceramente, a nossa prioridade não tem sido Ele. A gente entrega pouco, né? E a Bíblia diz que o Espírito Santo é um espírito ciumento. Sabe o que significa isso? Significa que ele não te divide com outro espírito. Então, se você tem um espírito de vaidade que rouba a tua atenção, ele não te divide com ele. Se o teu cabelo é mais importante do que a tua vida espiritual, cara, então ele não divide você. Se o tênis que você vai usar, se, sei lá, o dinheiro que você tem na conta é mais importante, ele não te divide com ele. E é ele justamente solta. por isso que não está palpável a presença do Senhor. Eu acho, assim, engraçado que eu tenho visto muito isso, não só na nossa igreja, mas nas igrejas. A gente está tão desesperado em ter a presença de Deus palpável, sensível ao Senhor, mas não para ter a pessoa de Deus ali do meu lado, como você falou, de levar a presença de Deus a sério. Mas eu tenho o Senhor. Hoje eu tive um relacionamento muito bom com o Senhor, de dizer para as pessoas aquilo que eu tive com o Senhor, e a gente fica muito preocupado de mostrar os nossos relacionamentos, mas não de ter uma vida com o Senhor. De buscar ao Senhor, e a gente fica muito preocupado de mostrar isso para as pessoas, de sempre querer um status. Eu sou a Isabela usada pelo Senhor, eu quero passar pelas pessoas e as pessoas precisam ver isso em mim. E o Senhor não está preocupado com isso, eu sinto muito em te dizer, mas Ele não está preocupado com isso, com os seus status. Ele está preocupado com o teu coração, e muitas vezes a gente fica gastando tempo com coisas erradas, gastando tempo com coisas que não é isso que o Senhor quer. E uma coisa que eu tenho pedido muito ao Senhor: Senhor, eu quero conhecer a pessoa de quem o Senhor é. Eu quero conhecer a pessoa de Jesus. Eu quero fazer parte disso, sabe? De ter o Senhor fazendo parte da minha rotina. E é isso que falta em nós. De que o Senhor faça parte da nossa rotina. Eu tenho vivido um tempo onde eu falo: Senhor, o que eu tenho que vestir? Me diga. Me mostra o que eu tenho que vestir. E às vezes a gente está numa situação onde a gente tem que fazer orações prontinhas, sabe? Orações bonitinhas. Deus Todo-Poderoso. O Senhor é soberano. Gente, Ele sabe que Ele é poderoso. Ele sabe que Ele é soberano. Claro que vai ter momentos que nós vamos orar assim. Mas a pergunta é: será que Ele é poderoso nas suas escolhas? Isso aí. Porque falar que Ele é poderoso, levantar a mão aqui e adorar, é um movimento de todo mundo faz. Então, mas agora, na tua individualidade, será que Ele tem sido poderoso quando você escolhe a tua roupa, quando você escolhe seu namorado, quando Ele te escolhe a tua escola, quando você escolhe, sei lá, tudo que você faz? Você está levando Deus a sério para que o seu relacionamento seja palpável? A palavra de Deus diz que alguns homens sentiram Deus muito perto, Jesus muito perto, os olhos e tal. Mas calma aí, eu quero ver isso tudo. Não, o que você quer é ter um encontro esporádico com Deus.
Sabe aquele amigo que tu não vê há 10 anos, aí você encontra na rua, aí você fala, oi, quanto tempo! É ótimo o encontro. Mas é só isso. Vocês vão dar 2 beijinhos no rosto do outro e vão embora viver a sua vida. Sabe o que a gente tem feito? Isso com Deus. A gente tem buscado hype, né? Cara, tem um autor de um livro chamado Vida em Comunhão, Leonard Ravenhill. É difícil falar o nome dele. E pra falar, o meu inglês não é muito bom, não. Mas ele fala assim, ele faz uma figura de linguagem e fala que quando nós vamos chegar ao céu, até porque também a gente não vai morar no céu, isso aí é história para outro momento. Mas ele fala assim, quando a gente chegar na porta do céu, o Deus Pai vai estar lá na porta do céu e ele vai ficar nos analisando e sentindo o quanto que nós temos do Filho. Ou seja, e sentindo o quanto que nós temos de Cristo. Gente, ter Cristo na nossa vida é olhar para a nossa vida, perceber na nossa vida assim, igual eu tenho uma filha e vai nascer outra, Luísa tá vindo aí. Amém, gente? Amém. E aí, o quanto que Deus está na criação com a minha filha. O quanto que Deus está no meu relacionamento com a minha esposa. O quanto que Deus está no meu relacionamento com os meus amigos. O quanto que Deus está na minha fala. O quanto que Deus está na minha vida, na totalidade da minha vida. É isso que nós precisamos. É o que eles falaram, é largar, abandonar. Ah, mas eu penso assim, mas eu sou assim. Síndrome de Gabriela, né? Cara, se você quer morrer assim, o problema é seu também. Você vai morrer uma pessoa chata, amarga, uma pessoa sem vida, sem gosto, sem prazer. Agora, pensa assim, o que eu penso não é sobre o que eu penso, é sobre aquilo que Jesus pensa. O que eu falo não é sobre o que eu falo, mas é aquilo que Jesus deseja que eu fale. Como que eu vou criar minha filha, não é sobre a minha forma, porque, meu amigo, se eu for criar a minha forma humana de criar, eu vou errar em muitas coisas. Como eu ainda erro, mas eu tento sempre botar, não, Jesus, me mostra como eu devo criar a minha filha. Me mostra como você mostrar a Laura para obedecer, ser educado. Você vê que ela tá correndo aqui o tempo todo. Tem hora que eu fico assim, filho, calma aí. Mas assim, são coisas que nós precisamos ter esse tato, sabe? Como que nós tratamos isso aqui é muito fácil, igual o Gustavo falou. Ter uma visita esporádica de Jesus na nossa vida é bom. Pô, ver aquele amigo que muito tempo você não vê é muito gostoso, é prazeroso. Mas, pô, é isso que Deus quer para você? É isso que Deus realmente deseja? Que você... Só não, uma pode visita? falar. É só uma visita. Deus não quer que você seja um ídolo dele. Deus não deseja que você seja um ídolo. Deus deseja ser uma pessoa, igual a Isa falou. Uma pessoa que está do seu lado o tempo todo. Sabe? E isso que Jesus deseja de nós. E assim, Jesus fez um caminho. Entendam isso. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele já fez o caminho para você, já fez o caminho para mim, já fez o caminho para Grazi, já fez o caminho. Eu comecei falando aqui que para tocar Deus, precisa estar próximo de Deus. Como que a gente vai ter esse relacionamento palpável? Andando por esse caminho. A gente precisa, porque é por esse caminho que você se aproxima. E se aproximando, você tem condições de tocar. Agora, se você não anda pelo caminho, se você não se aproxima pelo caminho, você não vai ter condições de tocar. Você sempre vai ver um Deus de perto. E a palavra diz que ele não é um Deus de perto, ele não é um Deus de longe, ele é um Deus de perto. Emanuel, né? Ele é Emanuel, é Deus conosco, né? Então, a gente precisa compreender que Jesus é a melhor coisa que Deus poderia fazer por nós. Ele deu a condição de você se chegar a Deus. Diz a palavra de Deus que o véu foi rasgado através do sacrifício de Jesus. E hoje, eu posso chegar para aquele que criou todas as coisas e falar assim, Deus, estou triste, porque eu não passei na prova. Imaginou aquele cara que fez todas as coisas, que é o poderoso para tudo. Você chegar para ele, se você hoje quiser falar com o prefeito da cidade, agora você não consegue. Se você quiser hoje falar com o presidente do Brasil hoje, você não consegue. Mas você consegue falar com Deus. Cara, se a gente tivesse essa noção, a gente seria totalmente diferente. Se você tivesse essa noção e se você levasse essa verdade a sério, ele seria a última coisa que você ia pensar ao dormir, a primeira coisa que você ia pensar ao acordar, a única coisa que você ia pensar durante o dia. E é triste porque nós agimos como se Deus estivesse longe. Como se Ele estivesse longe. Nós acostumamos com esse modelo.
E aí, ontem eu tava... Eu vou ser vulnerável aqui. A gente tá falando de vulnerabilidade. Não, mas é isso, Vamos tá lá. certo. Eu tava muito mal. E é engraçado porque quando a gente tá mal, a gente se afasta de Deus. Ah, Senhor, até aqui o Senhor pode mexer, até aqui o Senhor pode tocar. E eu não tinha percebido que eu tinha me afastado. E eu tava uma confusão danada comigo. E quando eu cheguei em casa, eu percebi, caraca. E não Deus não está longe. Eu pensei, Deus não está longe, sou eu que estou. E eu entendi, caramba. E sabe, e muitas vezes a gente se afasta desse trono da graça. E que a gente tem que se aproximar, a gente tem que estar próximo desse trono e Deus está próximo. E a gente acha que a gente precisa fazer um ritualzinho. Ah, não, preciso fazer isso para Deus me aprovar, para eu ser escutada. Mas não, é simples, é muito simples a gente se aproximar do Senhor, da gente se aproximar desse trono da graça e de Deus nos curar. E eu falei, Senhor, eu tô com medo. Ele sabe que eu tô com medo. Mas eu disse, Senhor, eu tô com medo. Eu tenho medo. E sabe, foi naquele momento que aí ele me levou a Lamentações e estava dizendo, não tenha medo. E são coisas assim, são simples. Mas eu disse ao Senhor, eu estou com medo. E muitas vezes nos falta isso. Nos falta essa sensibilidade, essa vulnerabilidade de mostrar ao Senhor quem nós realmente somos. Ah, mas Ele conhece, mas nós precisamos mostrar. Nós precisamos abrir mão desse orgulho de até aqui o Senhor pode mexer, até aqui o Senhor pode mexer, mas aqui não. O Senhor não pode mexer. Isa, o negócio é esse. Desculpa te cortar. Além de tudo, assim, até aqui o Senhor pode mexer ou também até aqui eu posso mostrar para os meus irmãos? Será que igual eu tô machucado, mas aquele machucado profundo, igual tem um ponto aqui que eu já tive. Eu não consigo dar ponto em mim. Eu tenho que chegar no hospital e mostrar para o médico dá ponto em mim. Sim. O quanto que nós também não queremos mostrar as nossas fraquezas, estamos destruídos por dentro. Destruir. Eu já passei muito por isso, gente. De querer, é o que o Gustavo começou falando, pessoas que são aqueles heróis, né? Parece que são heróis, salva, o Superman, né? O Super-Homem. E aí não querer mostrar e tava destruído por dentro. E você vai se destruindo ao longo do tempo. Gente, vamos largá-lo de fora do nosso orgulho. A gente que, principalmente os homens, não tirando as mulheres, mas principalmente os homens, que às vezes quer mostrar que é forte, quer mostrar que é isso. Cara, a gente não é, cara. Vamos mostrar a nossa vulnerabilidade. A gente precisa um do outro. A gente também não pode ter esse movimento, não, eu preciso só de Deus. Não, eu preciso do meu irmão. Eu preciso da pessoa que está do meu lado. Eu preciso da minha esposa. Eu preciso do Gustavo, da Isa, do Diogo, porque eles vão me ajudar e vão me tornar uma pessoa melhor. Isso que nós queremos, nos tornar pessoas melhores, mais parecidas com Cristo. Uma coisa que acho que a gente pode combinar aqui é o seguinte, cara, Jesus, ele é poderoso para suportar as suas encrencas, sabe? A gente acredita que a santidade de Jesus não viabiliza ele se aproximar de nós, não. Inviabiliza a gente se aproximar dele. Porque a palavra de Deus diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o Senhor. Mas não faz divisão entre ele se chegar a nós, entendem isso? Então, às vezes a gente fala assim, igual a Isa falou, até aqui você pode ir, porque não, você é muito santo para ver que eu tô aqui usando de pornografia. Meu Deus do céu, não imagina. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Quando você tá fazendo isso, o Espírito tá juntinho com você. Sangrando, chorando, destruído, lamentando. Mas Ele está junto com você. Porque Ele falou que estaria com você até a consumação dos séculos. Ele não vai deixar de estar próximo de ti se você está fazendo coisa errada. Você pode deixar de estar com Ele quando você está fazendo isso. Ok? Vamos para a próxima. A mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes e foi curada. Ao tocar em vestes, imagens, tá pela metade, eu acho. Eu vou ler aqui. É tipo uma superstição, seria isso. Seria uma superstição.
A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e foi curada, mas podemos ser amaldiçoados pelo tato? Posso responder? Pode. Quer dizer, quer responder, Diego? Pode. Cara, isso aí é uma coisa muito... Assim, nós cantamos uma música ali sobre ativar o sobrenatural, não foi isso? Então, assim, nós precisamos entender uma coisa. A fé, quem criou a fé, gente? Responde pra mim. Quem criou a fé? Deus, não é, gente? Todo mundo concorda? Então, ele é irrevogável naquilo que ele cria. A palavra de Deus é irrevogável. Então, quando você ativa uma coisa no mundo espiritual chamado fé, tem gente que come aquela farofa santa, que uma vez eu tinha uma discípula muito engraçada. Ela gostava dessas coisas. E eu não indico não, tá, gente? Não é certo, não. E aí, ela pegou uma farofa santa. Que se você comesse, você ia ser curada. Farofa mesmo. Se você comer, você é curado. Cara, tem gente que às vezes vai comer a farofa e vai ser curado. Porque ativou uma coisa chamada fé. Sim. E isso é uma coisa sobrenatural, espiritual. Aí você fala, é superstição e tal. A questão não é se é superstição ou não. A questão é como que você utiliza. Por que você utiliza? Sabe? Tem gente que vai no curandeiro e pode ser curado. Sim. E tá tudo errado. A Bíblia fala, Paulo lá em... esqueci o nome da cidade. Que ele chegou e aí... Não era Paulo não, era Pedro. E tinha um mago lá fazendo várias coisas. Pedro. Antes foi Pedro, depois teve Paulo também. Pedro chegou numa cidade e tinha um cara que era mago que fazia várias paradas lá e tal. Gente, ativava uma coisa chamada fé. Agora, levava... O que nós precisamos entender é o quê? Aquilo que eu faço me leva para perto de Deus ou me leva para fazer as minhas vontades, os meus desejos? Acho que esse que é a grande questão, cara. A mulher do fluxo de sangue entendeu que o poder é em Jesus. Ele que era o centro de todas as coisas. Isso que tem que estar pautado a nossa decisão, a nossa vida, as nossas prioridades. Jesus é o centro. Lembra de... não sei se foi Jó que falou, se Deus fizer, ele é Deus. Foi Jó, não foi? Eu não lembrava. É isso que tem que ser a nossa vida. Se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele também continua. Deus é perfeito em todas as coisas. E é isso que tem que estar a nossa decisão, nossas vontades. Agora eu entendi, ó. A mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes e foi curada. Tocar nas vestes e tal. Isso foi fé ou superstição? Quando que é fé e quando é superstição? É isso? Tá. Faz de novo a pergunta porque aí fica melhor pra gente. Fala. Aham. Eu acho que foi isso que o Matheus falou, né? É uma ativação espiritual, entendeu? A gente precisa entender o seguinte, cara. No microfone. A cura da mulher, a mulher do fluxo de sangue é só um detalhe. Ela não tocou e foi curada depois. A Bíblia diz que ela tocou e instantaneamente ela foi curada. Então, ou seja, automaticamente, ao tocar, você é curado. Entende? A sua fé aí eu queria colocar um outro ponto dentro dessa história. É que a misericórdia de Deus, cara, a misericórdia de Deus, ela ultrapassa limites. Então, assim, é desejo de Deus que todos sejam curados, que sejam salvos, que sejam, tocados, que sejam abençoados. E, às vezes, Ele usa coisas e lugares que a gente não imagina e que a gente... Como Deus? Não importa, Ele é Deus, Ele que faz o que Ele quiser, né? Então, assim... eu não posso entrar no coração da pessoa e falar assim, você é supersticioso, porque eu não sei qual é a motivação do coração dela. Mas eu posso dizer que existem milagres que acontecem por métodos que a gente desaprovaria, mas que Deus aprova, e Ele é o cara. Próximo. Como ter relação? Já foi. Sensíveis. Tem uma aqui, ó. Eu tenho aqui. Minha linguagem do amor é o tato. Porém, hoje em dia, tenho muita dificuldade em me aproximar. Como que eu ajudo essa pessoa, Isa? A pessoa está dizendo assim, a minha linguagem do amor é o toque. Porém, hoje em dia,
tenho muita dificuldade em me aproximar. Vamos. Pode ajudar, gente, se você quiser. Não é Se só... fosse, vamos supor, se fosse eu fazendo essa pergunta, que eu tenho dificuldade de me aproximar, eu acho que eu buscaria estar mais próxima das pessoas que eu tenho mais... Afinidade. Afinidade. Mas claro, né, que a gente também tem que tomar um certo cuidado dessas pessoas que eu tenho mais afinidade. Mas, por exemplo, se for dentro da igreja e eu enxergo alguma pessoa que eu tenho mais afinidade, eu tenho certeza que essa pessoa vai me ajudar a me aproximar dela e eu tenho certeza que eu vou me aproximar de outras pessoas também. Então, usaria por isso. Eu acredito, a pergunta foi, a minha linguagem do amor é o tato. Então, ela já está falando que ela já tinha uma linguagem, que ela já tinha esse do tocar. Só que hoje ela tem dificuldade de se aproximar de alguém. Eu vou na linha de que pode ter sido alguma coisa que aconteceu na vida dela que está levando a ela a ter a dificuldade de ela se aproximar de alguém, de ela se relacionar com as pessoas e tudo mais. Entende? Eu também acredito Porque se ela já tinha essa linguagem, se ela já praticava esse relacionamento, qual foi o motivo que ela perdeu esse relacionamento? Algo aconteceu para que ela hoje ela venha a reconhecer que ela não consegue mais ter esse relacionamento, ou pode ser confiança na pessoa e tudo mais. Então, acho que se realmente foi isso de fato, né, porque eu não tinha pensado nisso, eu começaria perdoando as pessoas que me geraram isso. Porque acaba que eu projeto aquilo que eu passei, por exemplo, com o Matheus, no Gustavo. Então, acaba que eu comparo tudo aquilo que eu passei com o Matheus e eu projeto isso no Gustavo. Então, eu acredito que tudo aquilo que aconteceu vai se repetir. Então, eu prefiro não me aproximar dessa pessoa. Então, eu começaria perdoando essas pessoas que me geraram essa dificuldade e começasse a acreditar que existem pessoas diferentes do que as outras que me feriram, porque acaba que o problema me acompanha. Então, se eu não resolvo aqui, ele vai me acompanhar. É isso. É a mesma coisa que eu vejo muito quando eu vi isso dentro de casa, então eu posso falar com domínio. Os meus pais, eu vi os meus pais saindo e entrando de igreja, então eles mudavam muito de igreja. Então, por quê? Porque o problema acompanhava. Toda igreja que eles saíam, eles não se resolviam. Então, era óbvio que o problema iria ser projetado novamente. Então, se você quer ter um relacionamento com as pessoas, se você sabe que a tua linguagem é tato e você tem essa dificuldade, perdoe e resolva aquilo que te feriu e comece uma nova vida, comece uma nova história. Senão, os seus problemas vão te acompanhar. E posso só complementar? Além disso, eu acho que uma coisa que nós precisamos ter é sensibilidade com quem nós damos acesso. Porque provavelmente você, por ter essa linguagem do amor, você deu acesso a muitas pessoas. E muitas pessoas vão também te machucar. Então, nós precisamos aprender, e quem fez essa pergunta, cara, com quem nós nos relacionamos próximo. Porque igual o Gustavo falou, o tato é algo próximo. Quem eu me relaciono próximo, começa a olhar para o seu ciclo de amizade próximo. Gente, se fosse 5 pessoas, 6, eu acho que é muito. É muito? Eu tenho poucas pessoas próximas. E tem que ser... Jesus tinha multidão... Oi? Tem que ser seletivo. É seletivo, exato. Nós falamos muito isso no podcast. Todos vocês falaram sobre isso. E eu acho que se isso está sendo falado várias vezes, eu acho que é um ponto de maturidade que Deus quer nos trazer como igreja. Então, vamos ser seletivos, gente. Não dá espaço para qualquer pessoa. Tenha cuidado com você, porque senão começa a se machucar, e aí já era. E é interessante também, desculpa, é interessante também identificar o que aconteceu nos outros relacionamentos, para que não aconteça mais, porque muitos relacionamentos acabam por falta de impor limite. Então, às vezes aquele relacionamento que tinha tudo para dar certo, mas não deu certo porque no começo eu não dei o meu limite, então não queira dar agora. Então, nós precisamos impor os nossos limites. Até aqui você pode ir, até aqui não. Claro que isso daí é com as pessoas. Cara, a Pele fala disso. Porque
olha só, a pele é o nosso último limite. Deixa eu só falar rapidinho, Fala. em relação em cima desse raciocínio. A gente precisa entender, igual o Matheus está falando, a gente também não pode sair maltratando todo mundo, tá, gente? Pelo fato de a gente sofrer qualquer tipo de coisa. A gente precisa entender o modo de relacionamento que você tá com as pessoas que você convive, com as pessoas que você anda, eu não sei. Você precisa entender isso para que você não... você sendo um seletivo, como o Gustavo disse, isso não chega ao ponto de você maltratar a pessoa, porque às vezes a gente quer ser seletivo, mas a gente acaba maltratando as outras pessoas, sabe? Então a gente precisa ter maturidade, a gente precisa ter entendimento. Isso fala de entendimento do ambiente que você está, da convivência que você anda nos seus relacionamentos. Então a gente precisa tomar esse cuidado de não maltratar a pessoa. E para os extremos. Entende? Né? Ir para os extremos. Porque eu sofri isso aqui, eu vou maltratar fulano, porque... Às vezes é automático, entendeu? Tá? Às vezes é automático. Não, eu tenho uma seletividade, né? Eu tenho meu grupo próximo, então você, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque às vezes acontece isso, gente. A gente maltrata a outra porque... respeitar os limites. Entende? Então, outros. assim, a gente tem que ser... eu acredito muito nisso, tá, gente? Por isso que eu tenho isso comigo. A gente precisa ser muito responsável com a amizade, com a outra pessoa. A gente precisa ser respeitoso, amém? Amém. Deixa eu Precisa ser pessoas respeitosas. Porque, às vezes, olha só, muitas pessoas aí fora falam da igreja, do relacionamento, pelo fato do respeito, não ser respeitosa, tá? Você não é obrigado como se dizia assim, igual Jesus, ele tinha a parte seletiva dele. Jesus... ele lidava com diversas pessoas, muitas pessoas, mas ele era seletivo, porque a maioria das vezes ele estava com os 12, ou ele estava ali com as amizades dele que ele tinha. Mas ele em nenhum momento ele desrespeitou qualquer tipo. E outra, a gente não pode ser assim com ninguém, tá? Por mais que você não concorde com ela, que você não tenha a mesma convicção do que ela, às vezes talvez você tenha outro pensamento, você não pode respeitar o seu irmão. Amém? Só posso trazer só um versículo em relação a isso? Claro. Paulo está falando na igreja de Corinto, ele fala exatamente isso, que assim, não dar acesso aos outros não significa ser ignorante, ser desrespeitoso. Paulo fala assim, 1 Coríntios 10, 33, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Precisamos ser agradáveis, pessoas agradáveis, entendeu? Isso é diferente, dar acesso não significa que você tem que ser desagradável, entendeu? Eu acho que esse que é o ponto. Boa. Eu estava falando, vocês me fizeram pensar no seguinte, que função da pele, uma das funções da pele é isso, dividir o que é meio externo e meio interno, ok? Então, daqui para cá sou eu, daqui para lá é o outro. É o processo que a gente chama na psicologia de processo de diferenciação. Então, calma aí. Até onde eu vou, aonde eu termino e o outro começa. Isso é algo que a gente precisa entender. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, quão bom e agradável que os irmãos vivam em... Então, olha só, vamos diferenciar uma coisa. A gente precisa diferenciar o que é união e o que é unidade. Ok? A palavra de Deus diz que quando eu junto com a Isa, ou quando eu junto com vocês, eu preciso estar em união. Ou seja, perto de você, mas preservando as minhas características, escolhas e decisões. Ok? União é um saco de batatas. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que estar em unidade em um único momento. Quando? Quando a gente está em Cristo. Então, quando o relacionamento é entre nós, é união. Eu mantenho o meu cabelinho, você mantém a tua roupinha, você gosta de rock, eu gosto de pop, você gosta de não sei o quê, mas a gente pode ficar junto, e está tudo bem, ok? Agora, quando a gente está em Cristo, aí quando entra Cristo na jogada, aí é unidade. Sabe qual é o problema que a gente tem feito? A gente tem tentado ficar em unidade só entre a gente. E aí a gente não sabe onde o outro termina e o outro começa, e onde começa. Aí mistura tudo. Aí um envolve na vida do outro, um invade o outro, um quer tomar conta do outro, é discipulador que quer tomar conta da vida de discípulo, que quer ser dono de não sei quem, é líder que quer ser dono de fulano, e é gente que mistura empresa, e mistura dinheiro, e mistura...
é uma zona, porque a gente está querendo ter unidade sem Cristo estar na jogada. Ok? Amém, gente? Amém? Tem uma pergunta da plateia, do nosso auditório. Diogo, tu leva lá o microfone? Não seria nem questão de uma pergunta, foi para questão de complementar mesmo. Ah, beleza. O Mateus pegou e falou a questão de que se a pessoa pega e tem esse bloqueio é porque ela se abriu para muitas pessoas e deu acesso para muitas pessoas. Eu não acho que seja somente isso, mas por um ponto de vista diferente. Se essa pessoa tem essa necessidade, né, ela tem esse toque como o amor, né, como a pessoa, a unidade do amor, é porque ela pegou e no decorrer da vida dela, no crescer dela, ela sentiu uma falta, uma necessidade muito grande disso. E aí, quando ela pegou e ela conseguiu se abrir para alguém, ela se abriu para pessoas erradas e acabou pegando e sendo maltratada de alguma certa forma e acabou criando um bloqueio emocional, acabou se fechando. Sim. Então, eu até concordo com a questão da Isa de você perdoar, mas não somente isso, porque muitas vezes você perdoa, mas é aquela questão, eu perdoo você e tudo bem, mas é você lá e eu cá. Eu acho que você tem que pegar e você tem que criar você tem que pegar e você tem que quebrar essa barreira. Né? Você não pode pegar e se abrir para qualquer pessoa. Lógico, você vai pegar e você vai selecionar para quem que você vai se abrir, mas você não pode ficar com essa barreira e não conseguir se abrir novamente para mais ninguém. Verdade, verdade. Entendeu? Eu falo que... Dá um salve de palmas aí para nós. Isso. Me senti até na televisão agora, entendeu? Com a salva de palmas. Eu falo que a gente, quando vive uma experiência que pode ser traumática, difícil e tudo mais, qual que é a probabilidade da gente criar muros de proteção nessa situação? Né? Então, se alguém me traiu, eu vou vou criar um muro de proteção para que ninguém mais me traia. Mas aí eu perco a oportunidade também de relacionar, de ser tocado por alguém que seria uma super bênção na minha vida. Né? Então, eu não estou dizendo que você tem que se proteger, mas desista de fazer muros, vamos fazer cercas, sabe? Que te protege, que dá limite, mas te dá a possibilidade de você ver do outro lado. Isso fala do que o Diogo estava falando na semana passada que você pregou, de equilíbrio. Então, muitas das vezes a gente é 8 ou 80. Ah, me feriu, então agora não sei. Não, calma aí, me feriu, mas pode ser que tenha uma outra possibilidade. E eu tenho que viver com isso, eu tenho que crescer em Deus, porque esse é o desejo de Deus para mim e para a tua vida. Fala. O que você estava falando? Pergunta ali, vai lá. Ah, tá. Leia. Porque na Bíblia fala que alguns buscam a Deus tateando para encontrá-lo, embora ele não estivesse longe. Rapaz, eu falei com a Isa aqui, ó, e não entendi não, vocês entenderam? Deixa eu ver se está aqui. Não entendi o Tatiano. Deixa eu ver se está aqui, que aí... Tatiano. Alguém que perguntou que está aqui? A Bíblia fala que alguns buscam Você, filha? a Deus tateando para encontrá-lo. Oh. Embora ele não estivesse longe. Eu vou tentar responder aqui pelo que eu entendi, ok? E aí, se responder, amém. Se não responder, vocês falam o que vocês falam aí. Então, vocês já andaram na tua casa? Acabou a luz. Acabou a luz na sua casa. Aí você precisa chegar na cozinha. Como é que você faz? Embora você não conheça o lugar, conheça o espaço, você tem uma certa dificuldade, certo? Então, pessoas que tateiam a Deus, mesmo eles estando próximos, são pessoas que não o reconhecem. Se eu fizesse assim agora aqui, Dayana me conhece, não me conhece? Conhece. Se eu fecho os olhos dela e coloco eu, Pedro, outro garoto que tem aqui que seja alto, fala assim, quem é o Gustavo? E ela vai, como é que ela vai fazer? Embora eu esteja perto, ela vai me
Não, esse narizinho aqui, essa orelhinha aqui, não, é o Gustavo. Vocês estão entendendo? Então, conhecer a Deus, buscar a Deus, às vezes, quando a gente tem outros sentidos que estão desabilitados, ou que não estão funcionando plenamente, nós precisamos fazer de outras formas. Vocês estão entendendo? Então, assim, se eu não conheço a Deus, se eu não o vejo, eu preciso identificar Ele de outra forma. São pessoas que não têm segurança. Que não têm segurança na identidade de Deus. Sabe quando a gente faz escolhas e Deus dá uma direção, a gente decide pela direção dele, a gente ainda fica titubeando em relação a isso? Por quê? A gente não tem segurança na identidade daquele que te garantiu. Porque se eu tenho segurança que Deus é poderoso, que Ele é majestoso, que Ele é fiel, que Ele não deixa com que eu me perca e tudo mais, ok, eu vou sem medo. O medo entra quando? Quando a gente não tem segurança na identidade de Deus. E aí a gente precisa identificá-lo por outros mecanismos. Vocês conseguiram entender? Posso dizer outro ponto de vista? Claro. Eu acho que a questão aqui, ver se seria isso também. Trazer outro ponto de vista. Igual ele fala ali, alguns buscam a Deus tateando, mas ele não está perto. Por que então ele está tateando? A Bíblia fala que pessoas tatearam Deus, né? 1 João fala sobre isso, vou ler aqui para vocês. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos olhos, que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Eu dei uma aula, não sei quem viu, estava lá, a gente tem outro canal no YouTube, o Ensino Friburgo, até é legal você ir lá, dar uma olhada, que tem algumas aulas legais, e eu falei sobre Deus Pai, sobre a Trindade, estava falando sobre o Deus Pai. Deus, ele é um Deus em que a graça nos alcança, mas para a gente conhecer, precisa de uma atitude nossa para que a gente venha conhecer os planos de Deus. Exemplo, buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Quem busca, recebe. Outra coisa, que agora me fugiu aqui. Enfim, Deus sempre está falando na Bíblia sobre você buscar. Lembrei, sobre aquele rio, lembra? Lá em Ezequiel 47, aquele rio que vai, primeiro tornozelo, depois nos joelhos. Ou seja, existe uma predisposição para você ser inundado pelo rio de Deus. Então, quando ele está falando ali, Deus, eu até dei exemplo nessa aula que eu dei o seguinte: Deus é um pai em que, igual quando eu brinco de pique-esconde com a minha filha, eu não vou esconder num lugar que ela nunca vai achar. Eu me escondo esperando que ela me encontre. Não sei se deu para entender. Tipo, eu escondo atrás da porta, ficando com já tô com a barriga meio gordinha mesmo, né? Ficando atrás da porta, mas esperando que ela me encontre. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Já viu, gente, pessoas que têm um relacionamento muito próximo com Deus e gente que parece que está na igreja há 20 anos e nunca entendeu nada de quem verdadeiramente Deus é? É porque essa pessoa que conhece Jesus, ela tem um desejo. Paulo, com 60 anos de idade, ele diz assim, lá em Filipenses: eu quero conhecer a Cristo. Ele tem 60 anos de idade, passou por um monte de experiência, e ele ainda fala assim: eu quero conhecer a Cristo. Esse que tem que ser o desejo, sabe? É palpar, ele está querendo dizer isso, quando a Bíblia fala sobre isso, de sempre estar querendo entender, buscar os segredos de Deus. Existe algo mais profundo, existe alguma coisa maior, sabe? E sempre Deus tem algo mais profundo para revelar para a nossa vida, entendeu? Eu tentei trazer para essa visão. Ok. Aqui as perguntas acabaram, mas eu queria... a gente já está também terminando, o nosso tempo já está se esgotando, mas eu queria que você pensasse no seguinte: existem algumas pessoas que, embora estejam dentro da igreja, embora talvez você seja uma dessas pessoas que vivem perto de Jesus, mas continuam leprosas. O que significa ser leproso? Muitas das vezes as pessoas acham que ser leproso é estar ferido também. Mas lepra significa perda de sensibilidade. Quem é leproso, você toca na mancha, na parte em que a lepra está, ela não sente nada. Ela não toca. É como se... Já viu como você está com anestesiado?
Muitas das vezes a gente está anestesiado para Jesus, sabe? Muitas das vezes a gente está anestesiado para o toque de Deus na nossa vida. E falar que Deus precisa restaurar nosso tato é entender que Deus não parou de te tocar, Deus não parou de te chamar, Deus não parou de te puxar. Talvez as feridas da vida, talvez os rolos que nós temos, talvez as dificuldades e as circunstâncias que acontecem e vão acontecer na nossa vida, retiraram de nós a sensibilidade de perceber aquele que tem te tocado todos os dias. Eu queria que você pensasse que lá em Jó diz que as feridas de Deus são curadas. Ele diz, Jó diz no capítulo 25, ele diz o seguinte, que Deus é o Deus que fere e é o Deus que cura. E as marcas de Deus na minha e na tua vida não são para te deixar insensível. As marcas de Deus na minha e na tua vida é para te lembrar que você está num processo. E que esse processo, às vezes a gente sai manco, lembra? Às vezes a gente sai no prejuízo, fisicamente, né? Emocionalmente, mas o que Deus olha para você, Ele não olha para uma pessoa física. Quando os olhos do Senhor alcançam a tua vida, Ele olha para uma pessoa espiritual. E hoje o que Deus quer trazer sobre a minha e a tua vida é a restauração sobre a sensibilidade de Deus, sobre a proteção que você precisa trazer de volta para a sua vida. Mas principalmente, que você entenda que Deus não parou de te tocar. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, ou se você em qualquer momento da sua vida, pode ser daqui a 10 anos, pelo YouTube você está ouvindo isso, talvez o que tem te afastado de Deus não é o fato dele parar de te chamar ou parar de te tocar. Talvez sejam os episódios difíceis da tua vida que fizeram você desacreditar na voz dele, no toque dele, no amor dele. Eu não sei o que vocês têm passado na vida de vocês, eu não sei por que vocês passaram na vida de vocês, mas eu te falo uma coisa, não é normal ser insensível. Não é normal ter dificuldade em se conectar com outra pessoa. Não é normal não conseguir amar alguém. Não é normal não confiar em ninguém. Não é normal. Provavelmente, isso é resultado de algo que você viveu. E que Jesus está trazendo hoje luz sobre a tua vida, para que você possa ser curado, transformado e possa ser, de alguma forma, mudado pelo toque de Deus. Vocês estão entendendo isso? Isso faz sentido para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Cara, eu só queria falar uma coisa que ontem foi ministrada pra gente no Arena no Altar, e eu quero passar para quem não está aqui, que eu até falei com o pessoal, minha filha. O que aconteceu na sua vida tinha que acontecer. O que aconteceu na minha vida tinha que acontecer. Isso te fez te tornar uma pessoa melhor. Agora, a gente precisa entender e aceitar a soberania de Deus sobre a nossa vida. E se livrar daquilo que tem nos tornado insensíveis. Porque as coisas que aconteceram, da casca, né? Igual o Gustavo falou, a gente fica leproso. Porque a gente começa a criar castas, começa a criar insensibilidade. Aprenda que tudo que aconteceu na sua vida tinha que acontecer. Pô, Matheus, mas você não tem noção do que aconteceu na minha vida. Cara, tá bom. E aí, você vai ficar pensando nisso? Agora é a partir de hoje. O que eu faço a partir de hoje? Eu fico ainda vivendo um passado ou eu preciso mudar hoje para viver um futuro leve, cara? Sim. Agradável. Sim, é isso que Deus está nos chamando. Sim. Você tem duas opções. Ou você continua chorando as mazelas e as pitangas que você deixou cair no meio do caminho, continua lambendo as feridas, né, Diogo? Ou você pode olhar, aceitar que o que aconteceu, você não pode mudar o que aconteceu e tocar a sua vida. Falar a partir de então. A gente sempre diz uma coisa, não é o que fizeram com você que faz a diferença, é o que você faz com o que fizeram com você.
podem ter te traído, te machucado, falado mal, eu não sei. Mas o que você está fazendo com isso? Você plantou isso no teu coração para dar fruto em todas as áreas da tua vida? Ou você resolve hoje cortar essa árvore e falar, não, a partir de hoje eu vou plantar outras coisas? Ok? Amém? Amém? Então dê uma salva de palmas para o Senhor. Pode fechar nossa live. Obrigado por ter participado e ouvido aqui a gente. So I don't need a rose, but I might push a phantom that's right off the lot. I know I'm serving the father of time, and that's whether I got on a paddock or not. Canada goose for the code, and they told me to count on my blessings. I counted a lot, stashing my treasure in heaven where it'll get better and don't gotta weather the ride. Yeah, KD the second, that's rapper, that's reverend. They started with Jesus, but I never left it. Think they protected, we tear down your hedges. I gave you the book, but you boys never read it. Don't need your credit, you cannot check on my dress, it's still swinging. I'm Eddie from Tekken. Come to the message.